Vetancast Séries, autoridades no assunto. O Vetancast Série Exponential Meeting 2023, o podcast oficial da Vetanco. Eu sou o Thiago Teikovski e estamos hoje aqui com Eduardo de Souza Pinto, famoso Duda. Duda é presidente de operações da Highline e hoje vamos falar um pouquinho sobre um tema extremamente importante. Duda, primeiro, muito obrigado por estar conosco aí no nosso Vetancast. Obrigado por estar conosco também no Exponential Meeting 2023. E vamos falar de influenza aviária, Duda. Duda, agora olhando que a influenza já afetou a América Latina, qual é esse risco para nós, Brasil, agora analisando esse cenário todo com a influenza aviária batendo na nossa porta? Qual que é a sua visão aí que conhece o mundo todo com esse tema extremamente relevante? Primeiro, obrigado a Vetanco, obrigado pelo convite, Thiago, é um prazer estar aqui. Foi bem legal o evento, a participação, né, as pessoas, os debates, então muito obrigado pela hospitalidade, pelo convite. Influenza aviária é um tema que ganhou uma relevância, sempre teve uma relevância mundial muito forte, mas eu acho que dentro dos últimos 5 anos aí foi um tema que explodiu. É uma doença que hoje está em todo lugar, ou quase em todo lugar, digamos, né? Hoje o Brasil é livre de influenza, graças a Deus. Mas com certeza assim, existe um dever de casa a ser feito para que essa ameaça que está tão perto da gente hoje nos nossos países vizinhos, elas não concretize como um problema na avicultura industrial do Brasil. Claro, claro. Não, fantástico, Duda. E essa sua visão americana? O americano está sempre muito preparado para muitas coisas. Como o Brasil pode se espelhar em outros países para não ter esse desafio? Ou quando tiver, a gente ter uma rápida resposta? O que é interessante, por exemplo, dos Estados Unidos é que eles não são preparados para tudo, como muita gente fala ou pensa. A maior vantagem e o que é bem legal lá é que eles aprendem com os erros e com as situações. Então, isso é muito claro quando você vê o manejo do surto de 2015 para o manejo do surto de 2022. Então, assim, existiu evoluções que eles aprenderam com os erros de 2015, que eles conseguiram corrigir e manejar de uma maneira melhor o surto de 2022. Então, o problema não é a gente saber de tudo, porque a gente nunca vai saber de tudo e nem os países vão saber de tudo. O problema é não aprender com as situações e evoluir para que isso seja, num próximo evento, né, uma maneira mais fácil de se controlar ou de se manejar. Então, assim, a vivência dos Estados Unidos em relação à influenza aviária, em poucas palavras, eu posso falar que foi um aprendizado rápido, um aprendizado caro, né, a gente falou de cifras, um aprendizado caro, custou muito para a indústria, mas hoje, do jeito que eles manejam o problema, é uma maneira muito melhor do que como eles manejaram o problema em 2015. Então, acho que olhando para o Brasil, a gente tem a chance de aprender com os outros antes de ter o problema. E eu acho que isso a gente tem que pegar dos outros, entendeu? A experiência que as outras pessoas de outros países estão vivendo e conseguir de uma maneira concreta transformar isso em proteção para o nosso país. Não, fantástico, Duda. Na sua experiência, o que você tem visto quando a gente fala em avicultura? Parece muito genérico, né? Mas a avicultura a gente tem postura comercial, frango de corte, matriz pesada, perus. Fora do Brasil, o que está acontecendo com esses mercados? Qual que é o mercado mais suscetível fora do Brasil? São duas situações, né? Tem a situação da Europa, que a Europa tem um sistema de criação mais, digamos, aberto do que os Estados Unidos e o Brasil, por exemplo, né? Hoje na Europa o free range, né, as aves soltas, elas são bem frequentes e elas têm um mercado muito grande. Né? Os Estados Unidos tem também, mas de uma maneira bem mais controlada. O Brasil também, de uma maneira bem mais controlada. Então, assim, em termos de incidência, digamos, né, a gente vê uma incidência maior na postura comercial por questões de biosseguridade mesmo, entendeu? São complexos, são multicomplexos, onde eles têm muita ave junta, muita estrutura de produção junta, e aí, no caso, esse complexo passa a ser um risco gigantesco para a própria indústria. Então, assim, isso não se vê muito no corte,
né? No corte são mais integrados, granjas isoladas e tem os parques industriais separados. Na postura, então, assim, a gente vê uma incidência maior na postura pelo próprio sistema que o mercado está estruturado, né, nos Estados Unidos. E o Peru, né, sem dúvida nenhuma, é uma das espécies mais susceptíveis, né? Você vê que devastou a produção de perus dos Estados Unidos, a influenza aviária, né, principalmente na região de Iowa, né? Tem muito peru em Iowa, em Minnesota, nas Dakotas, né, South Dakota, North Dakota. E a susceptibilidade do peru ela é muito forte. Então, assim, você vê na hora que o animalzinho pega o problema, demonstra o problema e sofre as consequências do problema. Claro. Não, assim... Né? E o corte, em termos de preparação e biosseguridade comparado à rede de produção de peru e postura comercial no mundo, ela é uma estrutura muito mais bem preparada e bem estruturada. Né? O que faz com que os números no frango de corte sejam bem inferiores em relação à postura comercial e perus. Sim. Um bom ponto, né? Pra gente também dar uma olhadinha para a postura comercial, né? A gente fala muito do frango de corte, do mercado de frango de corte do Brasil, mas para a gente dar uma olhada com carinho para a postura comercial também quando se fala em influenza aviária, né? E é importante saber e comentar que não importa a espécie. Uma vez o país positivo, ele é positivo na Organização Mundial de Saúde Animal, e ele é positivo e não tem distinção se é galinha, se é frango, se é peru. Então, a gente sabe das dificuldades de alguns segmentos, postura comercial e peru, principalmente nos Estados Unidos. Mas, assim, a hora que você se diagnostica positivo, o país inteiro entra dentro do mesmo modo de alerta, independente da espécie afetada. E qual que seria esse impacto para a economia brasileira de frango, de proteína animal, do frango? É difícil comentar valores financeiros, né? A gente pode falar que em 2015 para os Estados Unidos custou 3,3 bilhões de dólares. Entre percas de negócio e eliminação dos lotes de campo e processos de desinfecção. Dos 3,3 bilhões foi 1,5 só em ressarcimento aos produtores que foram afetados, pago pelo governo federal. Então, assim, é difícil falar de número, mas quando você pega a avicultura do Brasil, que exporta de 35% a 40% do seu frango, e você pega, hoje o consumo do ovo tem aumentado muito no Brasil nos últimos anos. E isso pode gerar um impacto psicológico, por mais que não exista, mas pode gerar um impacto populacional, que afeta o consumo, que afeta a produção. Então, assim, é difícil botar um número, mas nós estamos falando em casas de bilhões. Como se começou a sua fala, né? Graças a Deus ainda não temos uma influenza aviária no Brasil, né? E só por não ter ela, somos o que somos hoje essa potência na avicultura. 2 pontos, Duda. Condições que não ajudam a introdução do vírus no Brasil. E depois eu queria que você comentasse condições que ajudam a entrar no vírus aqui no Brasil. Na sua visão, o que você poderia comentar sobre esses 2 pontos? Eu acho assim, uma das principais, assim, a ave selvagem é a ave que hoje está transportando esse problema de lugar para lugar, de país para país, de continente para continente, são as aves migratórias. Então eu acho que, por mais que a gente tenha algumas rotas de aves migratórias, sim, na costa leste, na costa oeste do continente, nós estamos numa situação, digamos, mais favorável em relação à rota de aves migratórias comparado com, por exemplo, a Europa e Estados Unidos. Então isso é uma condição que nos ajuda a não entrar no país, não estar. Você pega nos Estados Unidos, tem 4 rotas de aves migratórias que cortam o país de fora a fora, e a consequência disso é 100% dos estados dos Estados Unidos, 50 estados positivos para influenza aviária. Então essa é uma condição muito boa, uma condição muito boa também para nós, para não entrar, é a nossa cultura, é a nossa mentalidade da produção industrial, né? Hoje nós sempre fomos muito fortes, o Brasil sempre foi muito forte em biosseguridade, em processos, né? Como é um país exportador, a gente sempre recebe muita auditoria de países externos que nos exige a ser melhor do que eles são, né? Se a gente quer vender para eles. Então, assim, são condições que realmente cultural, geográfica, o clima, são realmente fatores que nos ajudam a estar um pouco mais longe desse problema. Mas, ao mesmo tempo, hoje a avicultura ela é internacional, hoje vai produto daqui para todo lugar, vem produto de todo lugar para cá. Então, assim, a internacionalização da avicultura é sim uma ameaça, é sim um risco para pessoas indo e vindo, trazendo isso.
E por isso que sempre vale ressaltar os procedimentos de retorno, né? Acho que a gente pôde comentar isso um pouco na palestra hoje, né? Como que é o retorno das pessoas pós um evento ou pós uma viagem. E pessoas e equipamentos é o que a gente fala, né? Hoje nos Estados Unidos, um dos maiores problemas que aconteceu é que eles, de acordo, né, com o linguajar deles, que eles falam, eles quebraram a linha de separação, né? Que no nosso caso a gente chama de biosseguridade, né? A gente tem banho aqui, a gente tem um monte de coisa que nos coloca uma linha de separação entre as aves e o meio externo. Então eu acho que a falha na separação da parte limpa, da parte externa, digamos, ela é hoje um dos maiores riscos que a gente tem. Isso vem através de pessoas, equipamentos, veículos, fontes. Então, muita atenção com pessoas, com veículos, com fluxo, com tráfego, porque isso sim favorece o espalhamento do problema. Uma coisa é a gente ter o problema em uma ave selvagem, no litoral do Nordeste brasileiro, por exemplo. E outra coisa é entrar numa região produtora como Bastos, como Oeste Paranaense, como Santa Maria, como Nordeste. E aí perdeu esse controle, né? Nos Estados Unidos isso foi muito claro, entrou e depois se espalhou. E hoje é um negócio que veio para ficar. Né? As aves domésticas já positivas, causando casos em verão, que geralmente casos no verão era algo não pensado antes, né? Porque era um problema de inverno, né? Vinha no novembro e ia embora em março, abril. E aí depois tinha de abril a novembro de novo, tranquilidade. Hoje a gente já vê casos todos os meses, que mostra que o problema veio para ficar nos Estados Unidos e na Europa. E lógico, aqui a gente tem que fazer o máximo possível, né? Manter as guardas altas, conversar. Nós temos que conversar, o Brasil tem que falar do problema, tem que discutir o problema, tem que entender os gargalos. Não é feio falar de gargalos, né? O feio é deixar os gargalos nos prejudicar quando a gente precisar da solução. Então eu acho isso bem interessante no sentido de promover a discussão para preparação, né? Para a gente saber o que fazer quando realmente a gente tiver o problema aí batendo na nossa porta. Não, excepcional esses seus comentários, Duda. E um ponto que você falou na sua apresentação, eu achei muito importante, é a importância da rastreabilidade. Até você falou da uma experiência da própria GTA, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais aquela experiência que teve nos Estados Unidos e conte um pouquinho mais do que você vê positivo aqui no Brasil com essa rastreabilidade. Assim, o Brasil tem um sistema de GTA, um sistema de guia de trânsito, na onde é necessário o registro das propriedades. Ou seja, hoje no Brasil, toda a parte de produção animal ela é registrada no Ministério da Agricultura. E através desse registro no Ministério da Agricultura, você consegue emitir os seus documentos para trânsito animal e trânsito de produto. Quando os Estados Unidos teve o surto em 2015 e começou a pegar todo mundo, os Estados Unidos viu que não tinha nem as granjas registradas. Então, isso foi uma dificuldade, porque quando estava falando de contingenciamento, e eles não sabiam aonde estavam todas as granjas do país. Então, desde 2015 para cá, eles fizeram um trabalho intensivo de registro de todas as propriedades, o que hoje ajuda eles a ter um mapa de todas as propriedades rurais que produzem dentro do país, mas isso não foi o caso de 2015. Então, no Brasil, esse é um sistema muito mais evoluído, digamos, do que comparado agora com os Estados Unidos, né? Todas as granjas do Brasil são registradas, né? Todas as granjas do Brasil sofrem um processo de vistoria e liberação do Ministério da Agricultura, né? Todas as granjas do país que movimenta produto precisa ter o guia de trânsito, senão o produto não pode ir. Ou seja, existe um programa de controle de fluxo muito melhor no Brasil hoje do que os países que hoje enfrentam a influenza aviária eram no passado. Então, assim, nós estamos à frente, digamos, do que os nossos amigos vizinhos estavam no passado. Então, muitas vezes a gente fica, tem que ficar tirando GTA, mas no final das contas isso é uma proteção para a agricultura industrial fantástica e que quem não tinha está fazendo agora. Então, assim, eu acho que nós estamos nessa linha dentro do caminho certo. Que bacana, Duda. Você falou um outro ponto importante na sua apresentação, muitos pontos importantes, né? Por isso que eu estou eternizando a sua fala nesse nosso Vetancast. Aconteceu o foco, aconteceu a influenza num lote. Qual que é o cuidado que o Brasil tem para importar
você que trabalha com genética, né? O cuidado que o Brasil tem para mandar a genética de outros países, porque vem genética dos Estados Unidos para o Brasil. Quais são os cuidados do Brasil frente a essa... O Brasil tem uma série de requerimentos regulatórios que impõem o que você precisa fazer num país de influenza aviária para conseguir importar esse lote para o Brasil. Então, o Brasil hoje pede 25 quilômetros do foco. Então, hoje, se você tem os testes negativos e está a mais de 25 quilômetros do foco, você consegue hoje trazer material genético, seja ave ou ovo, para o Brasil, né? O Brasil ele importa, a sua maioria das importações no Brasil, a preferência do Ministério da Agricultura é trazer em ovo, porque nasce aqui, existe um programa todo de quarentena, que você tem que testar essas aves, né, até você ter a liberação do Ministério da Agricultura, que acontece logo nas primeiras semanas dos lotes. Então, assim, existe uma legislação bem forte, um CZI bem definido, na qual protege o Brasil em relação à importação de material genético vindo de outros países. Muito bom, Duda. E como você tem experiência gigante em compartimento, fala um pouquinho dessa sua experiência da compartimentalização nesse programa de influenza. Fala um pouquinho para nós sobre isso. O programa de compartimento surgiu para permitir negócios onde os negócios não eram possíveis. Por exemplo, deu uma região de influenza aviária e aí os países importadores fecham essa região, mas existem empresas que mesmo estando dentro da região estão livres. Mas mesmo essas empresas livres, se elas estão na região, não importa, você vai sofrer as sanções que te impõem. E o programa de compartimentalização surgiu justamente com o intuito de fazer com que você, dentro de uma zona infectada, de uma região infectada, consiga, dentro do programa de monitoria e diagnóstico e biosseguridade, mostrar que o seu compartimento, dentro daquele fluxo que você vive, você está livre de influenza aviária e isso permite que você continue os seus negócios. Então essa foi basicamente a origem do compartimento. Então várias empresas, hoje no Brasil existem 8 compartimentos, nos Estados Unidos existem 2 ou 3 compartimentos, mas isso é uma ferramenta que hoje não é aceita para negócio com todos os países, não são todos os países que aceitam isso. Lógico que é uma ferramenta que cada vez mais ganha mais valor, porque com o mundo entrando em colapso, né, o mundo entrando em crise total pela influenza aviária, vamos falar assim, nós temos em 5 anos, 7 anos, mais de 300 milhões de aves abatidas. Então acaba que agora existem países que realmente começam a gostar da intenção da compartimentalização, começam a aceitar e promover. Existem países que hoje não aceitam de maneira nenhuma, e existem países que aceitam e é bem-vindo. Então, assim, depende do trade, mas no final das contas o compartimento te faz melhor. Toda certificação te faz melhor. Então, você tem que cumprir regras, você tem que ter monitoria, você tem que ter um plano. Só de ter isso, a sua empresa já está mais preparada para enfrentar o problema. Então, assim, eu sou um fã da compartimentalização. Eu acho que o envolvimento da compartimentalização em relação a negócio vai ganhar cada vez mais relevância. E com certeza o Brasil com 8 compartimentos aí já está na frente do negócio, porque o dia que for realmente aceito por todos, nós já temos o sistema implantado. Excepcional, Duda. Bom, indo para a parte final do nosso bate-papo, lições aprendidas. A gente já falou de muita coisa já agora no bate-papo, mas o que você deixaria de mensagem final para todos os nossos ouvintes do VetanCast, desse tema tão relevante que é a influenza aviária? De lições aprendidas e algumas oportunidades que temos aí para os próximos anos. Eu acho que assim, uma evolução muito grande que houve foi algumas alterações de definições e nomenclatura. Né? Por exemplo, quando a Organização de Saúde Animal coloca que é poultry ou não poultry, e de separar a avicultura industrial da avicultura de fundo de quintal ou da avicultura, né, de pequena escala. E foi uma definição, foi um aprendizado muito grande, entendeu? Colocar essa nomenclatura, porque isso permitiu às empresas mostrarem que elas não estavam positivas e continuarem fazendo negócio. A própria definição do período de quarentena, que saiu de 90 dias para 28, foi um aprendizado também violento.
né, que 28 dias da granja lavada e desinfetada com swab negativo, ela pode ser repovoada. Existem o aprendizado, principalmente muito forte nos Estados Unidos, em relação à parte de diagnóstico, né, a estruturação dos laboratórios estaduais como ferramentas de triagem e monitorias regionais e rápidas. Então isso foi um aprendizado violento dos Estados Unidos também, de capacitar redes de laboratórios mais regionais e estaduais para fazer essa triagem para o Ministério da Agricultura, porque infelizmente quando o país entra em modo teste, não existe laboratório que dê conta, um laboratório apenas de todo o volume de um país, de uma avicultura industrial de um país. Então, assim, isso foi um aprendizado também bem grande que a gente viu. Oportunidades, a gente tem várias, né? Eu acho que a primeira oportunidade é as empresas fazerem o seu próprio plano de contingenciamento. Esquece defesas governamentais, esquece arquivos de outras pessoas. Não, cada empresa tem que montar o seu plano de contingência, ter o seu plano emergencial preparado, desde a parte de monitoria, diagnóstico, até o no final, que é a parte de repovoamento da propriedade ou do complexo. Então, assim, existem algumas oportunidades que, assim, a minha sugestão, inclusive para o Brasil, é ir mais a fundo nessas discussões, porque no final das contas, a hora que te dá o surto, a primeira coisa que se abraça é o seu plano. Então, e hoje você vê que as empresas ainda não têm os seus planos preparados. Então, assim, fica a dica. Excelente. Duda, excepcional nosso bate-papo. Agradeço muito em nome da Vetanco por estar conosco no Exponential Meet, por estar eternizando a sua palestra no Vetancast. Muito obrigado e deixo a palavra final com você para finalizar o nosso Vetancast. Não, obrigado, eu agradeço muito a Vetanco, né, aos clientes da Vetanco que estão aqui, que realmente enriquecem o evento. E a minha mensagem final é positiva. Eu acho que o brasileiro algumas vezes gosta do terrorismo. Eu não sou terrorista, não gosto de pregar terrorismo e não prego. Então eu trago uma mensagem positiva, é uma mensagem de preparação, uma mensagem de olhar os nossos vizinhos, os países, né, e aprender com eles. E se a gente aprender e a gente fizer certinho, com certeza a gente pode passar por esse problema com menos consequências. Então, mais uma vez, obrigado e vamos continuar forte na avicultura, porque esse é o caminho. Vetanco, produtos seguros para alimentos seguros.